No vídeo de hoje, a vitória do Palmeiras no primeiro clássico do Paulistão, tranquilidade, 2 jogos, 2 vitórias, respira. Mas o futebol não foi bom. Tem algumas questões de 2025 que parece que ainda não estão resolvidas e nós precisamos falar sobre isso. E o Santos que esbarrou na sua falta de qualidade. Outro tema repetido de 2025, né? Pelo menos por este canal aqui. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. O frio está começando a rachar, meu amigo. Já soltaram aqui para Orlando um alerta de frio extremo para amanhã. Amanhã os termômetros podem bater 0 graus, então tá feia a coisa. Olha como é que o homem tá indo treinar hoje depois do vídeo, ó. Todo encapado, agasalho, tô com 2 blusas, 2 camisetas aqui embaixo, ó. Blusa, camiseta, calça, luva, gorro, não, isso aí não precisou não. Mas tá frio, rapaziada. Mas vamos lá, vamos falar do clássico. Não foi bom o jogo, tá? Primeira coisa que a gente precisa dizer, foi um jogo de qualidade técnica ruim. O primeiro tempo foi pior do que o segundo, e aí o velho chato vai ter que de novo repetir. Essa quantidade excessiva de jogos faz com que a qualidade de alguns deles caia, seja derrubada. É muito jogo, é muito campeonato. Não faz o menor sentido a temporada do futebol brasileiro terminar no dia 21 de dezembro e começar no dia 10 de janeiro. Uma outra temporada. Para mim, não faz o menor sentido. Para mim, não faz o menor sentido no dia 14 de janeiro, Palmeiras e Santos estarem disputando um clássico. Mal fizeram pré-temporada, mal trouxeram jogadores, mal encaixaram seus reforços e já estão tendo que fazer clássico com toda a pressão, com toda a cobrança de um clássico, com a questão da rivalidade, etc. Eu acho que estamos vivendo um processo de saturação do produto futebol. É muito jogo. Você não cria a escassez, que é um sentimento importante para o consumidor, né? O cara não sente falta, toda hora o time dele está jogando. O cara não se mobiliza, porque pô, não vi esse jogo hoje, tá bom, daqui a 2 dias tem outro, daqui a 3 dias tem outro. E você, com a enorme quantidade de jogos, faz com que, tecnicamente, o produto desabe, porque os caras não vão conseguir render no alto nível 75, 78, 80 jogos na temporada, começando em janeiro, terminando em dezembro. Então, essa é a minha visão, independentemente desse papo de o cara é atleta, é frescura, o cara ganha 500 mil, 800 mil, tem que jogar todo dia mesmo. Isso é papo de louco, né? Que não entende o mínimo de fisiologia, preparação física, etc. Não sabe nada, é um louco, né? Vive em Marte, então eu não vivo em Marte. Então o jogo foi ruim, Vamos falar do lado do vencedor. Palmeiras ganha as 2 primeiras, beleza. Para um campeonato que é traiçoeiro, tiro curto, 6 pontos, show, respira, né? Você tem que levar em consideração no jogo de ontem que alguns titulares estavam entrando em campo pela primeira vez no ano. Gomes jogou pela primeira vez, Piquerez jogou pela primeira vez, Vitor Roque entrou no segundo tempo, etc. Né? Se você for ver aqui, o time de ontem, Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, M. Martínez, Andréas Veiga, Alan, Riquelme, Felipe e Flaco Lopes. Muito próximo do que vai ser o Palmeiras de 2026, né? Se você for olhar aqui, você não tinha ontem o Marlon Freitas, que foi poupado, porque já tinha jogado no fim de semana. Você não tinha o Felipe Anderson, tá com um problema físico agora, e o Vitor Roque. Mas o Vitor Roque entra no segundo tempo. Então, o time é basicamente isso aí, né? O time principal. Tem algumas questões ainda que você vai ter que decidir. Lateral direita, por exemplo, é uma questão. Acho que no ataque está resolvido, né? É Alan, Flaco e Vitor Roque. Mas tem outros pontos para você destacar. Questão do volante, né? Emiliano Martínez fazendo ali uma saída de 3, como um terceiro zagueiro mesmo, ali junto com o Gomes e com o Murilo. Mas não é o jogador que te dá essa qualidade de saída. O Lucas Evangelista ainda está voltando de lesão. E aí, falando em meio campo, fica claro o problema que o Palmeiras passa a ter com uma eventual ausência do Andréas Pereira. O Andréas Pereira sai machucado com 15 minutos, né? 15 minutos de jogo. E aí a saída de bola, a criação, a construção do Palmeiras, ela passa a ficar muito dificultada. O Larson é garoto, né? Garoto da base, pode ter aí as suas
oportunidades, os seus minutos ao longo da temporada. Vai acabar tendo, acho que o Campeonato Paulista é muito importante para isso, mas sem o Andréas, o Palmeiras tem um problema no meio-campo. O Palmeiras tem uma lacuna a preencher. Então o Palmeiras tem que definir a questão do seu primeiro volante, o Palmeiras tem que definir a questão de uma ausência eventual do Andréas, porque a partir do momento em que o Palmeiras perde o Andréas, é bola longa. É bola longa. É bola longa. Já vimos esse filme. Vimos esse filme se repetir em 2025 e 2024, dos piores momentos ou dos momentos de menor lucidez, de menor repertório ofensivo, o que aparece é a bendita bola longa. E eu acho que é pouco para um time com a qualidade que o Palmeiras tem. Ontem o Palmeiras finalizou menos que o Santos. Se você for olhar o primeiro tempo o Santos entrega, né, um gol do Palmeiras, num erro ali, uma bola do Barreal, o Escobar vai mal, o Flaco Lopes está esperto, bola para o Alan, gol. Mas até aquele momento o Santos era melhor no jogo. O Palmeiras terminou o jogo, para você ter uma ideia, com metade das finalizações do Santos. O Santos foi um time que, principalmente ali no primeiro tempo, incomodou mais, assim, deu mais sensações de que poderia estar perto de abrir o placar. Mas o Palmeiras foi eficiente porque também tem uma questão do detalhe de um time que não vai te perdoar numa falha grave como o Santos cometeu, de um time que tem um cara com a qualidade do Alan, por exemplo, para resolver, entregou, deu o presente, beleza, vou abrir e vou usar. Foi o que o Palmeiras fez ontem. Um time que tecnicamente é superior ao Santos. Então, o Santos, por ser um time mais frágil, ele tem menos direito de errar do que o Palmeiras. Um erro do Santos no Clássico acabou o jogo. Perdeu o jogo, né? Acabou não, porque ainda teve segundo tempo, teve oportunidades, eu vou falar no bloco do Santos já, mas um erro do Santos definiu o jogo. Talvez um erro do Palmeiras não tivesse a mesma consequência, porque a qualidade dos jogadores que estão do outro lado é inferior, né? Então, é uma vitória ok, importante, no detalhe, aproveitou o erro do adversário, é isso aí, o adversário deu mole, foi lá e fez, mas com essas questões a resolver. Agora, não vamos aqui, como nós falamos, né? Os caras estão. O Gomes acabou de estrear na temporada, o Piquerez acabou de estrear, o Vitor Roque entrou, o Marlon Freitas ontem já foi poupado, já não jogou. Como é que eu vou fazer um vídeo com grandes exigências do segundo jogo do ano? Tem que fazer, né? O retrato é esse, é um recorte muito pequeno para avaliação, muito pequeno para evolução, para mudanças em relação a 2025, mas a gente tem que pontuar. Mesmo nesse cenário que tem que ter uma cobrança muito relativa, porque, né, hoje é 15 de janeiro, cara, é loucura esse calendário, é uma loucura. Mesmo assim a gente consegue apontar algumas questões que se repetem, né, que parecem ser ainda temas não resolvidos de 2025 para 2026. Acho que o que faltou... Se você me perguntar, Jorge, o que mais pesou nesse ano sem títulos do Palmeiras, assim, olhando para o campo, tá? Qual foi o principal problema? Eu diria para você, a falta de repertório ofensivo. Em vários momentos, em 2, 3 fases diferentes da temporada 2025, o Palmeiras travou ofensivamente. O Palmeiras travou no sentido das ideias ofensivas. Travou. A final da Libertadores é um exemplo disso, que vai doer, incomodar muito o palmeirense você passar 90 minutos de uma final de Libertadores da América sem botar o goleiro do Flamengo para trabalhar, sem fazer o Rossi ter que exercer um papel decisivo, fazer uma grande defesa. 90 minutos, numa final de Libertadores. Então, esse foi o principal problema de 2025, na minha opinião. Houve outros, claro, mas esse para mim foi o principal e que precisa ser corrigido para 2026. E ontem, em alguns momentos do jogo, você ficava com a sensação, ai, caramba, de novo, hein? Não tá resolvido isso aí não, hein? Lá vem o Palmeiras da bola longa, lá vem o Palmeiras sem saber o que fazer, principalmente a partir da saída do Andréas. Mas é isso aí. De qualquer maneira, Palmeiras ainda teve aquela chance com o Flaco, que foi uma cabeçada, que foi um milagre do Brasão. Teve uma chance com o Luigi, né, tentando lembrar de outras ocasiões de gol, assim, de boas oportunidades, mas não teve muito mais do que isso, não. Foram 7 finalizações do Palmeiras no jogo. Então foi ofensivamente um jogo de sinalzinho amarelo para o Palmeiras aí. Mas venceu, né? Venceu, duas vitórias, é o que importa. Começa tranquilo aí o Campeonato Paulista. Até agora o melhor início dos grandes, né? Porque
O São Paulo já perdeu na estreia, o Santos já perdeu um dos 2 jogos, o Corinthians ganhou na estreia, ainda vai jogar a segunda partida. Mas até agora, até esse momento, né, o melhor início dos grandes do Paulistão. Deixa eu falar do Santos aqui rapidinho, para a gente fechar o vídeo, porque eu já estou congelando aqui fora. O que adianta você ter o dobro de finalizações? Foi 14-7 o placar de finalizações para o Santos, estou vendo a estatística aqui. Você ter mais posse, o Santos teve 54% de posse de bola. Segundo os números aqui do GE também, teve mais chutes a gol, chutou 4 vezes no gol. O Palmeiras chutou 3 vezes no gol, mas o que adianta quando você não tem qualidade para botar a bola para dentro da rede? Não adianta, não adianta. O Santos ontem perde o jogo no detalhe de uma falha individual, preciso falar do Escobar, tá? No detalhe de uma falha individual e na falta de qualidade dos seus jogadores quando tem oportunidade de fazer alguma coisa lá na frente. Essa é a chave, é a síntese do jogo. Se você perguntar, resume o jogo aí, Jorge. Foi um jogo ruim, um jogo fraco por parte das duas equipes, resolvido no detalhe e na falta de qualidade individual do Santos. Faltou, precisou, faltou. Vamos falar do Escobar aqui? Presidente, Matos, fala pra vocês aí, não vai dar, o Escobar não vai dar. Pra temporada, é possível que vai chover. Não vai chover não. É só um ventinho, derrubando algumas folhas, né, aqui pertinho. E aí, como choveu de madrugada, tem um pouquinho de água acumulada aí, caiu os pinguinhos aqui, mas tá tudo bem. Presidente, Matos, com o Escobar não vai dar. O Escobar não vai aguentar a titularidade ao longo da temporada. O Escobar não tem futebol para ser o dono absoluto da lateral esquerda do Santos. Tinha que vender o Souza? Talvez pudesse vender por um valor maior, se segurasse até o meio do ano, o Souza continuasse como titular, se valorizasse, mas beleza, foi lá e vendeu. Quase 100 milhões de reais, 90 e poucos milhões de reais. Vendeu o Souza, aí você vendeu o titular ou um possível titular, porque o Vojvoda adorava colocar o Escobar e o Souza no banco. Mas você perdeu um cara da posição, aí você tem que olhar o que sobrou. Escobar e Vinícius Lira. O Vinícius Lira é um garoto, o Vojvoda tem muita dificuldade para botar os garotos. O Vinícius Lira entrou com 40 do segundo tempo. Com uma partida trágica do Escobar, horrorosa do Escobar. Mais uma. Então tá claro que o Vojvoda não vai dar minutagem para o Vinícius Lira. Não vai ser o titular. Então só tem o Escobar. Não vai dar. Ok? Matos, ok, presidente? Escobar, como titular da lateral esquerda ao longo da temporada, não vai dar. Pode fazer uma composição e tal, brigar ali por uma titularidade, ser um reserva, mas ser o titular absoluto não vai dar. Questão do Gabigol, que foi poupado ontem. O Gabigol poupado, muita gente estranhou, falou, mas por que o Gabigol não vai jogar segundo jogo do ano? Eu vou confessar a vocês o seguinte, eu tento sempre ter muita cautela para tratar desses assuntos de liberação, de aspecto físico, etc., preparação, fisiologia, o médico liberou, o médico não liberou, porque eu não sou médico. Então, se o médico diz, olha, camarada sentiu dores, vamos segurar, vamos deixar o cara descansar para não agravar, quem sou eu para rebater? Agora, eu posso dizer para você que fiquei surpreso que isso tenha acontecido no segundo jogo da temporada para um jogador que não teve tantos minutos assim em 2025. E um jogador que não era titular absoluto do time dele em 2025. Eu posso dizer para você que fiquei surpreso? Posso. Esperava o Gabriel titular nesse clássico? Sim. Se parar para pensar, em termos de importância de jogo, tudo bem, é uma estreia, Vila Belmiro lotada, é legal ter o Gabigol. Mas o jogo contra o Palmeiras ele é mais importante que o jogo contra o Novo Horizontino. Então, se você tem que escolher um dos 2 jogos, você tem que escolher o Palmeiras. Porém, tem uma questão de gramado sintético também na Arena Barueri. A Arena Barueri também é gramado sintético, assim como o Allianz Parque. Isso pode ter pesado nessa decisão, nesse planejamento. Mas eu fiquei surpreso, confesso, esperava ver o Gabigol como titular. Não aconteceu, aí beleza. Se o médico falou que, segura porque tá com dor, é a decisão do médico. Ele é o médico. O médico tem que ter uma palavra importante nessa hora. Mas eu esperava. Assim como com o Gabigol não vai dar, tá claro que com o Lautaro Dias também não vai dar. Não tem condição. Então o Santos vai precisar ir ao mercado.
O Santos vai precisar ir ao mercado. Aliás, foi ao mercado pelo Gabriel Menino. Foi ao mercado, estreou, regularizou. Pô, vai jogar o Gabriel Menino, né? E aí ficou no banco, não entrou, ninguém entendeu nada, por que não jogou? Aí o Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique tava naquela, não, libera pra Copinha, vai pra Copinha. Não, segura, fica aqui. Não, porque vai ter o Gabriel Menino, não sei o que. Não, manda o Gustavo Henrique de volta pra Copinha, porque já tem o Gabriel Menino, aí o Gabriel Menino não joga. Aí você fica sem entender algumas coisas, né? O Vojvoda às vezes deixa a gente sem entender. Mas o resumo do jogo é esse, faltou qualidade ao Santos, faltou talento ao Santos. O Santos vai ter uma melhora muito na parte final do jogo, porque aí vem Gabigol no segundo tempo, aí vem Miguelito, aí vem Robinho Júnior, aí o time dá aquela melhoradinha quando entra o Robinho Júnior. Mas é uma demora para surtir efeito ontem nessas mexidas, né? As alterações, principalmente desses caras do meio para frente, principalmente no ataque, elas vão surtir efeito ali no finalzinho, né? Miguelito tem uma chance, o Robinho Júnior tem uma oportunidade, é mais para a reta final do jogo e o Santos já não conseguiu, né, imprimir um ritmo. Eu, por exemplo, esperava na volta do segundo tempo o Santos martelando, porque o Santos foi melhor no primeiro tempo, tomou o gol quando era melhor no jogo, pensei, pô, vai voltar o segundo tempo martelando, massacrando. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Então o Palmeiras volta ali no segundo tempo, criando algumas oportunidades, o Santos demora para se entender, vai melhorar na reta final do jogo. Então ficam esses alertas. Sem qualidade, sem profundidade de elenco, o Santos vai ter muita dificuldade. Às vezes ele vai ser melhor do que o adversário, às vezes ele vai ter mais oportunidades, ele vai até controlar o jogo em determinados momentos, mas se ele não tiver a qualidade para colocar essa bola para dentro, esquece, né? E aí eu não estou falando só de Neymar e Gabigol, porque no mundo ideal você vai ter o Neymar de volta e você vai ter o Gabigol como titular do teu ataque, o teu 9 jogando a maior parte das partidas. É isso, esse é o mundo ideal. Mas eu não estou falando só deles. Estou falando, por exemplo, da questão do Escobar na lateral esquerda. A própria lateral direita. Não gostei do jogo do Igor Vinícius ontem. E o Igor Vinícius, apesar de ter terminado bem a temporada 2025 e ter feito um bom jogo no sábado, ainda é um jogador que precisa me convencer mais. Eu tenho ainda algumas questões com o desempenho do Igor Vinícius no sentido da regularidade, da sequência de bons jogos, de boas atuações. Eu ainda acho que é um cara que pode dar mais, pode apresentar mais. Então, ainda espero um pouco mais do Igor Vinícius. Ontem o Igor Vinícius não foi bem, né? Enfim, então o Santos tem as suas questões para resolver. Com esse elenco ainda é complicado, ainda está curto, ainda está difícil, ainda está faltando qualidade em alguns setores. E aí vamos ver, Matos, você não é o mago aí das transferências, meu velho? A bola está com você. O Santos vai precisar, porque senão, em outros jogos grandes como o de ontem, vai faltar. E olha que o Palmeiras ganhou o jogo ontem sem fazer uma grande partida. Em alguns momentos jogando menos do que o Santos, finalizando menos, metade do que o Santos finalizou. E isso já foi suficiente para o Palmeiras ganhar o jogo. Então, eu acho que é um jogo que deixa alertas. Segundo jogo do ano, o mundo não acabou, a temporada está só começando. Se vale para o Palmeiras, tem que valer para o Santos. Você relativizar um pouquinho, é uma loucura, né? No dia 13 de janeiro você já está jogando um clássico, eu acho uma loucura, um clássico valendo 3 pontos, não é um clássico de pré-temporada, é clássico à vera, eu acho uma loucura. Então também vale para o Santos, mas assim como no Palmeiras a gente conseguiu observar algumas questões que são preocupantes, também vimos ontem no Santos. É o que eu penso. Boa quinta-feira para todo mundo, like no vídeo se você ficou até o final. E vai treinar e cuidar da saúde, hein? Vai. Bota a roupa e vai, como eu vou agora. Juízo. Tchau.